Olá a todos, muito obrigada por estarem conosco aqui hoje. É um enorme prazer receber o Tiago Schmidt, Isso, um isso mesmo, desenvolvedor. Schmitz. Schmidt, Não. um desenvolvedor que tem se destacado por sua habilidade técnica e inovação, e ele é o vencedor do prêmio de melhor desenvolvedor da Derive 2024. Então, Tiago, é uma honra tê-lo aqui. Obrigada por participar, por estar conosco aqui hoje. Obrigado pelo convite, Cláudia. É uma satisfação sempre estar aqui com vocês, sempre fazendo reuniões, sempre encontrando com o pessoal da Derive, sempre muito bom, suporte maravilhoso sempre. Muito E obrigada. vamos lá, que hoje o papo é sobre API. O papo é sobre a API, então vamos direto ao ponto. Sabemos que grande parte da nossa audiência é composta por desenvolvedores, mas também temos muitos que ainda estão começando a explorar os novos horizontes, né? E como automação e criação de soluções personalizadas, assim como é a API da Derive. Então, você é um profissional com uma bagagem sólida em desenvolvimento, mas como você começou a explorar o mundo da automação e APIs? Já trabalhei com APIs antes, eu comecei em 2012 a trabalhar com código. E realmente me interessei muito pela área, sempre fui mais na parte de programação e não tanto de desenvolvimento de interfaces e tudo mais, design, né? Então, sempre me interessei muito, sempre tive muito contato com bibliotecas específicas de empresas ou bibliotecas de alguns aplicativos específicos. E a API era algo que para ser um facilitador, né? E acho que a Derive é uma das poucas corretoras hoje que oferece uma API completa ao ponto de a gente poder só abrir ali a documentação e seguir perfeitamente, conseguir bibliotecas para acesso a essa API, né, para acesso ao servidor da Derive para poder fazer as negociações, ler informações de usuário. Eu acho que foi uma das poucas ali em 2018, quando eu comecei a trabalhar com vocês. Se eu não vou dizer que era a única, porque eu não conheço todas, mas pelo menos no mercado era a única que fornecia API. Então, assim, para mim foi ótimo. Já fazia negociação, né? Já trabalhava como trader. Eu achei assim sensacional. Pô, quer dizer que eu posso automatizar uma estratégia e fazer a conta direta, as trades direto na minha conta, uma plataforma minha. Então, realmente foi um negocinho que abriu um leque muito grande. Então, Ah, foi muito bom, assim, foi bem interessante. Esse aprendizado com a API, especialmente com a Derive ali, foi muito legal. então, a primeira impressão foi boa, então, começar a lidar Foi com ótimo, a foi ótimo. Uhum. E alguma funcionalidade ou abordagem que chamou a sua atenção, assim, seja como desafio também, ou também um diferencial, como você falou que a Deriva é uma das poucas, né, mas uma coisa assim mais específica que tenha sido um desafio ou um diferencial, né? Eu acho que trabalhar com os WebSockets, a informação em tempo real, para Hum, poder fazer as negociações em alta frequência, isso era algo que era um pouco fora de algumas corretoras, né? Sempre tinha um delay, as informações demoravam para chegar. De repente, as corretoras, as mais famosas e tal, mais conhecidas, até tinham uma facilidade, mas não era acessível para nós, pessoas comuns ali. Só cheguei, faz o download e já tens o acesso. hum, Então, na Derive, para poder fazer uma negociação a cada 1, 2 segundos, já era possível. E foi muito legal poder oferecer isso para as pessoas, os usuários mais comuns, né? Que normalmente estavam acostumados, vou olhar aqui o gráfico, vou clicar, vou fazer. Não, o robô já fazia automaticamente. Conseguia fornecer isso para os usuários. Então, acho que foi um diferencial ali, a WebSocket bem estável, com uma baixa latência, digamos assim, sempre a informação chegava muito rápido no hum. servidor e voltava para o usuário muito rápido, né? Independente se era celular ou a internet estava lenta, tinha essa troca de informação muito rápida. Acho que esse foi o principal impacto ali que eu tive. E sem contar a quantidade de informações, né, que você conseguiria coletar. A Deriv deixou aberto não só os dados de mercado, mas tu conseguir fazer análises muito mais rápidas em diferentes mercados ao mesmo tempo. Então foi bem interessante, assim, foi legal. Acho que foi o mais impactante ali. Ah,
ótimo, então. Então, Intimidou. ficamos felizes com isso. Muito, muito legal. Sim. E mesmo para profissionais como experientes, aprender algo novo pode trazer certa cautela, né? E você teve algum Uhum. receio ou preocupação inicial a explorar a API da Derive ou criar bots, se você cria bots pela primeira vez? Eu, Alguma eu acho que preocupação? Eu acho que no começo, assim, eu não sabia o quanto que comportaria a quantidade de usuários. Ah, eu estou criando uma aplicação para ter 20, 30 usuários ao mesmo tempo, 50 usuários ao mesmo tempo. Será que a aplicação da Derive ela conseguiria suportar essa quantidade de usuários fazendo a conexão ao mesmo tempo, executando as negociações ao mesmo tempo? Com o passar do tempo, eu consegui aumentar esse número para um número muito maior e realmente não teve problema nenhum, né? Tem uma página da Derive que mostra a quantidade de negociações por segundo. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei bem mais tranquilo, né? Mais de 100, 200 negociações por segundo. Tá. Então, obviamente, conseguiria suportar os usuários que eu estava esperando. Enfim, acho que minha maior preocupação foi essa e realmente foi tranquilo, assim, de tirar a prova real disso e ver que não, tá? Pode botar 1.000 pessoas aí ao mesmo tempo que não vai ter problema. Nossa, Foi que bem. legal, que É, legal. Então, pode, muitas pessoas ao mesmo tempo utilizando o mesmo aplicativo, né? isso, não vai ter esse problema de Não vai ter. demorar alguma coisa, não. Ótimo, ótimo. Então, falando especificamente sobre o aprendizado, né? Quanto tempo levou para você realmente se sentir que dominava e conseguia estruturar projetos de maneira mais fluida com a API da Deriva? A API, eu acho que no primeiro dia, já que eu tive contato com a API, eu segui o primeiro exemplo que existia dentro do repositório, né, do código, e em poucas horas ali eu já consegui ter um bot uma aplicação, né, conseguiria fazer a autenticação, ler os dados do usuário, criar contratos, fazer as negociações e pegar o resultado dos contratos, já em poucas horas. Bem simples, bem prático. Para mim, ter uma aplicação que funcionava fluida, assim, simples, acho que foi questão de dias. Eu acho que em menos de uma semana eu já consegui ter isso online funcionando. Bem simples, já criando interface, né? Que provavelmente foi a parte que mais demorou, porque fazer a parte do código ali em um dia tu consegue ter essa estrutura, esse flow, né? Consegue ter todo esse mecanismo de início, desde a autenticação até a compra do contrato. É bem simples. Uma aplicação mais complexa, daí demorou mais semanas, porque tu embute mais customização para o usuário, né? Então, É, tu faz uma página simples, o usuário deixa um contato ali para te entrar com ele e diz, tu poderia adicionar isso? De repente, se tivesse isso, vai pegando feedback ok. dos usuários, Para a tua melhorar a aplicação aplicação, né? O vai aplicativo. melhorando. E isso foi essencial, assim, porque eu tenho hoje, essencial, feedback do usuário, de início, assim, é maravilhoso mesmo. Foi muito importante. Então, esse foi o seu primeiro projeto prático, o Esse foi o primeiro projeto que projeto fez prático. na primeira semana ou depois disso, o projeto maior? Foi na primeira semana. A primeira semana eu já estava com ele rodando e depois, a partir dele, eu fui implementando e adicionando mais customização e mais facilitações para o cliente, né? A Derive já tinha o Debot, né? O Sim. Debot de construir. Então, o pessoal já estava muito mais acostumado a clicar e arrastar e criar as estratégias, né? Eu tentei pular esse passo e criar a estratégia já pronta, deixar ela pronta na página, a pessoa seleciona a estratégia, já coloca os parâmetros ali do que ela quer que aconteça e já aperta o botão de dar o play ali e já sai funcionando. Então eu tentei facilitar o máximo possível essa criação. Aí, com o passar do tempo, daí o pessoal pedia para botar, deixa eu modificar isso, deixa eu colocar aquilo, deixa eu fazer um copy trade junto, né? Enfim, foi implementando cada vez mais, mas acho que uma semana eu já tinha ele rodando ali online, Uma já semana funcionando, depois, já, foi adicionando, adicionando, já adicionando. adicionando, e tô até hoje adicionando e mexendo. Ótimo! Então, você resolveu tudo sozinho ou contou com a colaboração de outros devs ou recursos externos? Eu trabalhava muito como full stack, né? Que faz a parte tanto do cliente quanto do servidor. Sempre Uhum. trabalhei, eu acabei me aperfeiçoando nessa parte. Então, para mim já estava muito mais simplificado trabalhar sozinho no projeto. Eu já estava acostumado a pegar projetos e trabalhar sozinho, né? Então, eu fiz tudo sozinho desde o início mesmo, desde a da parte de pesquisas até nome, endereço de domínio. é, Onde fazer propaganda, o que que eu poderia fazer, onde é que eu poderia divulgar, canal do Telegram, canal do YouTube, gravar vídeo, enfim, foi um processo sozinho, assim, mas
que foi um aprendizado bem interessante. Um pouco mais longo a curva de aprendizado, né? Acho que é uma curva de aprendizado bem maior, porque tu tem que fazer bastante coisa, mas quando tu consegue chegar ali num nível legal, fica muito mais simples, consegue criar mais fácil, né? Oh, que Então, legal, sozinho. legal. Sozinho, então, Tiago, É até. isso. E muitos programadores que estão assistindo agora estão se perguntando por onde começar, né? Então, vamos a uma pergunta assim mais prática. Qual é o conhecimento técnico mínimo que você acredita é necessário para iniciar com a Derive API e se tem alguma linguagem ou conceito que seja inicial, né? Uhum. Eu acredito que existe uma biblioteca para Python, a linguagem, né, Python, da Derive, se eu não me engano, é oficial ou é alguém que criou com base no WebSocket da Derive. Se eu não me engano, existe para Python, mas eu acho que a principal é em JavaScript. Então, para JavaScript. quem, eu acho que o mínimo que tu precisa ter é conhecimento de JavaScript. Com isso, tu consegue ter, enfim, no YouTube tu consegue pegar uma ideia muito boa, tu aprende uma parte bem simples ali, mas existem, tipo, o Udemy, que é uma plataforma de cursos excelente, aprendi muita coisa boa lá, cursos baratos, que tu aprende do início ao fim em JavaScript. Depois que tu pega o começo, tu se torna tipo realmente um beginner ali, uma pessoa que já viu o código, já criou uma página e já consegue colocar ela online, você consegue fazer esse processo, consegue trabalhar com a API tranquilamente, é bem simples, é bem tranquilo. Então, acho que o conhecimento básico de JavaScript e depois seguir os tutoriais dentro do próprio GitHub da Derive. Ok. Eles têm a documentação e os tutoriais ali são bem legais. Eu acho que para uma estrutura de início é bem simples. Já passei por algumas pessoas que começaram a programar nesses últimos 4 anos a partir dos meus sistemas, né? Eu tive contato com eles. Eles vieram conversar comigo e eu indiquei isso para eles, indiquei alguns cursos, links de cursos. Fizeram e hoje trabalham com a Derive, então Ah, acho que foi top. uma. Acho que teve essa curva de aprendizado meio que sozinho deles também. Não tem um curso específico, vamos programar na Derive, né? Não Claro, existe, claro. ainda nunca vi, mas eles conseguiram fazer isso meio que sozinhos também. Então é muito intuitivo ali. É muito Tanto intuitivo. Isso é importante, ter ali sabendo o um pouquinho código. para ser sozinhos, né? E não só para ficar em JavaScript, mas em Python também, tá? Tem muita gente que programa em Python já, programadores de Python, e faz um servidor um pouco mais robusto, consegue fazer uma análise muito mais leve, muito mais prática que em JavaScript, né? Então, acho que nas duas, sabendo as duas aí, ou uma, pelo menos JavaScript já vai ajudar bastante. Já vai ser um pontapé inicial. Não, obrigada, obrigada. É muito bom, então, saber sobre isso. E também aqui no nosso site tem informações importantes também. É Muito, bom saber, né? Então, quando você notou os primeiros resultados reais no uso da API, seja em termos de produtividade, funcionalidade, o impacto dos seus aplicativos, assim, com as pessoas? Os primeiros resultados depois dessa primeira semana. Dessa primeira semana, eu acredito que foi a parte de conexão das contas que os usuários tinham ali, a parte de segurança também, como tu armazena as informações do usuário, né? O usuário autentica a tua aplicação na Derive ou eles usam um token para te entrar, né? Acho que o principal foi trabalhar em cima disso, em cima como é que os usuários vão se sentir melhor ali dentro, confortáveis ali dentro, seguros ali dentro até para os navegadores, quando quisesse fazer algum tipo de promoção, alguma coisa do tipo, como que tu poderia melhorar a performance do teu site? Às vezes estava fazendo, pegava todos os símbolos, todos os mercados disponíveis da Derive, daí, não precisa todos os mercados, de repente vão trabalhar com uma margem só de mercados, o usuário pode escolher outros mercados e tal, não pegar, tipo, vamos fazer uma aplicação super robusta de início. Acho que a facilitação da API ali foi te deixar livre para te criar qualquer tipo de aplicação, né? Para mim, pelo menos no início, ali, depois dessa primeira semana, queria colocar tudo que era possível dentro desse aplicativo. E ele se tornou pesado demais. Ah, Então teve um feedback um pouco negativo depois disso. Não, tu acho que tu tá colocando muita coisa aí, tá ficando muito complexo. Então, daí eu tive que dar um freio de arrumação, digamos assim. Não, peraí, vamos deixar ele um pouco mais enxuto, um pouco mais conciso e mais focado realmente nas trades, em facilitar as trades para os usuários, né? Eu acho que esse foi a primeira coisa. A API sempre, né?
não falhou nesse ponto. Acho que foi uma falha, de repente, de processo do que poderia fornecer para os usuários. Como não tinha nada na época, eu não tinha outra aplicação para eu me espelhar, tipo um concorrente, só tinha vocês. Então, tipo, pô, a Derive já tem a solução. Eu vou trazer uma solução diferente do que a Derive tem, para os Oh, usuários terem interesse de virem para minha aplicação. sim. Então, foi um processo, assim, eu acho que nos 3 ou 4 meses, assim, foi um processo de amadurecimento do projeto, e depois eu comecei a criar outros para eu poder, não, vou sair um pouco dessa ideia de ter um site mais simples e focado em estratégias e vou pensar, sei lá, de repente um copy trading. A Derive tem um copy trading hoje, é um pouco mais simples. De Sim. repente eu vou criar um copy trading diferenciado. Peguei ideia de outros brokers e tentei adaptar com a API da Derive, deu super certo, resolveu demais, assim, porque Nossa. não, isso não tinha. Uma aplicação com. As pessoas utilizavam muito sinais de Telegram. Sabe, a pessoa passava a comprar tal ativo para tantos minutos. Eu consegui criar algo assim que não precisaria estar no Telegram, ou como se fosse um white label. A pessoa quer contratar, quer ter os clientes dele, quer que os clientes deles utilizem essa plataforma. Comecei a explorar esse tipo de produto e fui aumentando esse tipo de produto depois desses primeiros meses, né? Então, eu acho que essa facilitação assim que teve. Sempre foi evoluindo, na verdade, a quantidade de informações que eu conseguia pegar da Derive, né, que eu conseguia pegar com a API. E isso, pô, pega a ideia de repente de um outro lugar que está funcionando muito bem em algum outro broker, como eu posso acessar a plataforma da Derive por API. Posso copiar essa ideia do broker, copio essa Oh, ideia exatamente e transformo para os usuários da Derive. Então, eu fiz muito isso no começo, fiz muito isso no começo, adaptei bastante, claro, mas é muito legal, porque não tinha outro broker que deixava fazer isso, e a Derive deixava. Então, às oh, vezes já existiam soluções online, só precisava fazer uma adaptação, botar uma cara nova. Isso foi bastante, bem interessante, assim, a Derive, pelo menos com a API, abre um leque de oportunidades muito grande. ótimo. E agora, Tiago, uma pergunta final para encerrar com chave de ouro, né? Para aqueles que estão à espera de dar o primeiro passo, qual seria o caminho inicial mais estratégico para começar e o que você gostaria que alguém tivesse te dito quando você começou a trabalhar com API e automação, né? Uhum. Eu acho assim, a primeira coisa, eu acho que eu vou dividir a resposta em 3 partes aqui, para 3 segmentos. Eu acho que Ok. o primeiro, as pessoas que estão vendo sobre a API pela primeira vez, eu achei interessante, acho que é uma oportunidade, talvez, gosto da ideia da programação, nunca mexi. Acho que para essa pessoa, o principal é realmente ver sobre JavaScript, que eu acho que é a linguagem mais simples, tutoriais no YouTube para se ambientar, ver se é realmente a questão do código, ver se quer seguir por esse caminho, que foi o caminho que eu segui, desenvolver 100% o processo, né? Tá fazendo parte do processo 100%, desde da parte do cliente até a parte de servidor, código, criação de estratégias e tudo mais. Ah, eu acho que a primeira coisa é aprender a linguagem de programação. JavaScript é o caminho mais simples. YouTube começa pelo YouTube, tem o udemy.com, né, que é bem interessante também, muitos cursos, desde da pessoa que nunca mexeu com código até a pessoa que faz aplicação, tem cursos bem acessíveis, bem interessantes. Ah, e estudar a API 100%. Acho que uma dica que daí fica já entra no segundo público, que é o pessoal que já é programador, Uhum, trabalha sozinho também, que já trabalha com programação, cria um projeto básico, simples, e testa tudo que a API pode fazer, lê tudo que a API pode fazer. E isso fez uma diferença muito grande para mim no começo. É muito simples tu pegar o código ali, o exemplo que tem na Derive e seguir o exemplo e tá tudo certo, vamos fazer isso aqui, já podemos fazer uma aplicação e daí no meio do caminho tu descobre que tem um monte de outras coisas que tu deveria ter visto. Acho que faz um projeto simples de início com tudo que pode ser feito na API. Você estuda a API do início ao fim. uhum, Em 1, 2 dias, se você sabe programar ali, já tem um conhecimento um pouco de código, em 1, 2 dias tu descobre tudo que é possível. A partir disso, tu consegue pensar na aplicação, tu consegue pensar em projetos, consegue pensar em o que que eu poderia agregar, o que que eu poderia chamar, o que que eu poderia fazer com base no que a API pode proporcionar. Entrar no grupo do Telegram, da Derive, também, que eu acho que é bem interessante, a API Developers ali, bem legal. Tem sempre pessoal tirando dúvida ali, muita gente perguntando coisas que
que podem ajudar no projeto também. E para o terceiro público, que seria a terceira parte, seria aquela pessoa que eu tenho uma empresa, eu já tenho meu programador, eu já tenho uma pessoa de marketing, eu já tenho uma pessoa de design, eu já tenho tudo. Eu acho que o caminho é simples, entra no repositório, dá uma olhada nos exemplos, que dali tu vai conseguir ter uma gama de ideias muito grande para te poder aplicar, para desenvolver com a equipe, fazer o projeto em si. Eu acho que acho que os primeiros passos assim desses três segmentos, né? Ou tu aprende desde o início, aprende uma linguagem. Para quem já trabalha com isso, vai direto no repositório, que lá tem os exemplos legais para te já seguir. De repente pega exemplos de corretoras que já têm isso implementado, mas não disponibilizam a API e tenta trazer, como eu fiz, né? Tenta trazer para dentro do universo da Derive. E para quem já tem uma equipe grande que já trabalha com isso, é uma ferramenta a mais, é um processo a mais, né? É uma oportunidade a mais de tu acessar e ter um broker com spread baixo, com múltiplos mercados, com uma equipe de suporte, né, pelo menos a melhor equipe de suporte que eu já tratei até hoje, realmente é um negócio diferenciado, né? Então, acho que o primeiro passo a dar é isso, conheça bem como funciona a API. Conheça bem o repositório, principalmente, que é bem interessante, e a página de documentação. O que eu gostaria que alguém tivesse me dito no começo, eu acho que foi principalmente a parte de como eu trabalhava sozinho, como eu fiz o processo todo sozinho. O usuário, tu criar alguma coisa que funcione hoje é muito bom, mas assim, se a experiência não for boa para o usuário, a aplicação vai ficar esquecida lá. Pode ser a aplicação mais completa. Então, a experiência do usuário tem que ser muito importante, tem que ser a melhor possível, tem que ser fácil. E tu precisa de alguém para divulgar isso, tu não tem ninguém para divulgar. Então não adianta tu estar lá, desenvolve uma aplicação linda e maravilhosa, funcional, ou não, só que o usuário não entende direito e ninguém sabe onde é que ela tá. Então tu precisa ter esse outro lado, né? Para quem só programa, para quem como eu, que é só programador e desenvolvedor, né, do full stack com o processo completo, Sim, ou tu aprende um pouco de marketing, para pelo menos entender como divulgar a tua plataforma, sim. e aprende como o teu usuário vai usar a tua plataforma. Pega o feedback dos teus usuários, entra em contato com eles. O suporte hoje de todos os meus sistemas sou eu, desde o Ah, início foi. Então, às vezes tinha gente mandando mensagem para mim domingo, 8, 9 da noite, dizendo que estava dando problema. Parava tudo que estava fazendo e ia lá e resolvia. Porque eu ah, sozinho, então assim, ó, tu se doar nessa parte do suporte, tá sempre conversando com as pessoas, ensinando eles, seja no repositório, né, seja no GitHub mesmo da Derive, que era o principal ponto ali onde as pessoas tiravam dúvidas, seja no Telegram, seja no WhatsApp, por e-mail. Tu sempre responder, sempre ajudar, tipo, yeah. as pessoas sempre vão recorrer a você e sempre vão dar um pouco de suporte para você também, né? Então, esse é seu marketing, né? É o Isso. feedback e responder ao feedback sempre. Exato. Uhum. E a satisfação, assim, às vezes o cliente, claro, muita gente deu feedback sobre a plataforma e eles deram ideias, pô, tu poderia implementar isso aqui que eu vi aqui. Aí tu olhava, analisava a ideia, eu peguei ali, pô, realmente é uma coisa muito legal, de repente eu consegui implementar. E aquela pessoa de repente se torna um afiliado que divulga muito porque tem aquela coisa, aquele feature, né, que tem aquela característica específica que não tem em outro lugar, e a Derive tem. Então, o feedback do usuário é muito importante sempre, desde o início do projeto. Isso eu não tive no começo, eu fui muito sem saber, fui fazendo, e por causa do feedback do usuário eu melhorei bastante nessa área, mas fora isso, principal, experiência do usuário e o marketing. O Acho que marketing. o marketing é essencial, assim, tu ter no início, não saber fazer, porque daí talvez seja até demais se tu não souber, né? Aprende a programar, aprende a fazer o marketing, aprende a experiência do usuário, aprende não sei o que, é bastante coisa, mas se tu puder, faz um curso pequeno, contrata alguém, ou alguma coisa para te ter uma noção, para te não chegar sem nada de noção. Senão, tu vai ficar com uma aplicação boa que não vai ter acesso, não vai ter, as pessoas não vão chegar, não vão conhecer. Talvez não, fique demore mais ainda para te construir essa aplicação de sucesso, né? Chegar nesse ponto legal, assim, onde as pessoas acessam a tua plataforma e utilizam por 1 hora, 2 horas. Né, que é um, pô, querendo ou não, é uma utilização grande hoje. A pessoa fica, é mais até do que jogo, se pensar, né? E eu tenho usuários hoje na minha plataforma que ficam 40, 50 minutos utilizando a plataforma. Então, transformar uma plataforma em algo que a pessoa queira voltar no dia seguinte, queira continuar usando durante horas,
Daí tu já tens um público legal, já com certeza já criou uma aplicação, não de sucesso, mas quase indo no caminho, né? Sim, então, para você, você começou com o feedback, que isso é importante, foi seu É, marketing, e também é bem orgânico, né? Sempre foi bem tudo orgânico, muito muito orgânico. orgânico. No E começo, muito orgânico. se você começa a fazer marketing assim, uma pessoa que se dedica especificamente para o marketing vai fazer que isso seja um pouco mais rápido do Com processo. certeza, É isso com que... certeza. Com Ok. certeza, se tu trabalhar com uma equipe, uma empresa, ou sei lá, uma pessoa que seja especializada nisso, vai chegar naquelas pessoas que hoje não conhecem o teu sistema e não tem como chegar no teu sistema só pelo ranqueamento do Google ali. Por melhor que tu faça, por melhor o nome que tu coloque, o CEO da página, tudo. Sem o marketing maior, tu não consegue chegar tão longe. O orgânico é maravilhoso porque tu fica com as pessoas para ti, praticamente, né? Elas chegam até você e elas vão ser teus usuários meio que fiéis ali ao longo dos anos, né? Mas o marketing com Google Ads ou com outras plataformas é essencial, assim. Para quem está começando, vai atrás disso também. Acho que é essencial. Então, Thiago, alguma uma mensagem que quer deixar para as pessoas antes de finalizar a Olha, entrevista? eu vou dizer que bom, trabalho com a Deriva desde 2018. Eu acho que sempre foi uma experiência muito legal. A equipe de suporte sempre foi muito boa, sempre foi muito atenciosa. Os desenvolvedores da Deriva que eu tive contato perguntando sobre código e tudo mais, sobre a API, sempre foram muito proativos em responder. Sempre foi uma experiência muito agradável com a Deriva. Eu já trabalhei com outras corretoras também e era um pouco difícil, assim, a gente ficava muito no escuro, né? É. Então, eu acho assim, para quem está pensando em desenvolver algo com a Deriva, acho que tem uma oportunidade aqui. Eu acho que vale muito a pena. A tecnologia é boa, a plataforma é boa, o pessoal é acessível, o suporte é acessível. Acho que o diferencial, tanto no ganho de comissões, na parte de afiliados, ele é um diferencial enorme que tem no mercado hoje. E para quem já trabalha com isso, é uma oportunidade a mais. Se tu já trabalha com isso, eu acho uma oportunidade a mais. Se tu é uma empresa e trabalha com isso, também, no mesmo esquema, vai ter a chance de tu criar uma aplicação de sucesso ainda maior. Se tu é uma pessoa que está começando, não entende nada disso aí, achou que pode funcionar, estuda, que vale a pena. Eu acho que eu acho que é o melhor que eu posso dizer. Estudar, estudar, sim, 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 se preparar. Se E prepara como que vale a você, que pena. aprendeu no processo também, muitas coisas Exatamente. foi aprendendo. Então, Tiago, muito obrigada por compartilhar sua experiência, Obrigado também, Cláudia. seu conhecimento e tantas dicas valiosas verdadeiramente. Você é uma verdadeira inspiração para Obrigado. desenvolvedores, não só no Brasil, mas também no mundo todo. E seu trabalho é uma grande referência mesmo, né, para quem aposta na inovação tecnológica, principalmente porque você foi inovando sempre com o feedback, Sim, sempre exato. trabalhando. Então, foi uma conversa muito enriquecedora. Fico muito feliz de ter falado com você e obrigado a todas as pessoas que nos estão acompanhando hoje. Até a próxima e continuem explorando, aprendendo e inovando com a Derive API. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.